Paz do Senhor, queridos, como que vocês estão? A gente continua orando uns pelos outros. Esse é um tempo de intercessão, um tempo de oração, que nós nos ligamos a todos os irmãos em oração, em fé, em consagração. E hoje o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com vocês um pequeno trecho aqui do capítulo 12 do livro de Romanos, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu fico pensando assim, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos, ele trouxe muitas explicações, muitas coisas aos Romanos, ele trouxe várias respostas que inquietavam os irmãos, e especialmente para instruir a igreja no primeiro século. E uma coisa que ele faz aqui no capítulo 12 é um pedido. Ele faz ali praticamente ele implora para os irmãos, dizendo que eu rogo a vocês, quer dizer, eu imploro a vocês, meus irmãos, que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Esse é o seu culto racional. Então, a primeira coisa que ele está instruindo ali é sobre como deve ser o culto e o que é o culto e aonde o culto acontece. E uma coisa que a gente percebe nesse tempo é que a gente está entendendo na prática o que significa cultuar o Senhor. Então hoje a gente tem visto em muitos lugares no Brasil e no mundo as famílias se recolhendo para cultuar o Senhor em casa, levantando o altar de adoração ao Senhor, cultuando o nome do Senhor em família. Muitas famílias passaram por muito tempo que só conseguiam fazer isso no templo. Então esse é um tempo em que a gente tem visto essa desconstrução de entendimento. Mas o que o apóstolo Paulo coloca aqui é que o culto, ele vai muito além de um local físico, de um local geográfico, de um local com estrutura, né, de construção. O culto acontece no nosso corpo. Ele é um sacrifício. E como sacrifício, ele exige de nós limitações, exige de nós mudança, postura. Sacrifício exige morte também. Exige, quando a gente fala a palavra sacrifício, a gente remete logo à ideia de que alguma coisa tem que morrer para que outra venha a ser restaurada, purificada e transformada. Então, quando ele diz que esse é o seu sacrifício, isso é aquilo que você precisa matar, aquilo que você precisa extirpar de você, você precisa extirpar de você, você precisa tirar de você, para que o seu culto venha a ser consciente, venha a ser equilibrado, venha conduzir a sua vida e a vida de outras pessoas que estão à sua volta. Então, quando ele fala sobre sacrifício vivo, é algo que você precisa fazer. E aí eu fico lembrando assim de questões bem simples da nossa vida no cotidiano, como quando a gente quer passar na frente da fila, que a gente não quer esperar a ordem, ou quando a gente quer sentar em uma posição melhor do que ficar atrás, ou quando a gente quer receber mais por aquilo que a gente fez menos. Então, são pequenas condutas de moral e de caráter que às vezes a gente não tem, gosta de se envolver em algum tipo de falação. Então, são condutas que não condizem com o culto, com uma pessoa que está em constante sacrifício vivo, que é cultuar o Senhor. Então, o que eu percebo aqui é que ele diz que de que adianta eu ir ao culto, participar do culto no domingo, levantar minha mão, cantar, receber uma palavra, se quando eu saio da igreja, quando eu saio do templo, aquele comportamento não me acompanha. Então o culto, ele é um sacrifício vivo porque ele é diário, porque ele é cotidiano, porque ele é com você, da hora que você se levanta ao momento que você vai se deitar. E aí uma coisa que eu percebo aqui é que ele diz assim: e não amoldem-se ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. E uma coisa que a gente vai vendo é que o cristão,
ele acaba se moldando, achando, aceitando algumas coisas, fazendo algumas concessões, aceitando alguns tipos de situações, porque, isso aqui antigamente eu achava que não era legal, mas agora eu até acho mais ou menos. Então, a gente vai fazendo algumas concessões que em tradução, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É você se amoldando, é você, não estou gostando disso aqui, então eu vou me amoldar, eu vou aceitar, eu vou relevar. E a gente vai relevando alguns comportamentos que vai nos tornando maleáveis e aceitando a configuração que o mundo se encontra. E o que ele diz é que, veja, o nosso culto ele precisa ser racional e como um sacrifício individual, intransferível, e que nós não podemos nos amoldar. Então, se eu estou me amoldando, rapidamente eu estou anulando o culto que eu estou prestando. Então, a gente começa a perceber aqui que alguma coisa está errada. E aí ele diz que se você não se moldar, se você não se conformar com esse mundo, então ele diz que você vai experimentar, você vai provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa maravilhosa. Então, o sacrifício, ele nunca é fácil, queridos. Sacrificar nunca é fácil. A gente vê quando a gente faz um sacrifício, um jejum, né? Um jejum de 2 dias, 3 dias, e o seu corpo começa a desfalecer, você começa a ser mortificado, a sua carne começa a mortificar. E de repente, quando você está em um momento de jejum e consagração, é quando você, apesar do seu corpo físico estar sendo mortificado, você tem experiências sobrenaturais com o Senhor, você tem experiências tremendas, visitação do Espírito Santo. E aí é você experimentando a vontade dele, a presença dele, a manifestação dele. Existem muitas pessoas que são céticas ao espiritual, são céticas ao que como é que eu posso dizer, sobrenatural mesmo, sobre aquilo que é espiritual, porque não conseguem se sacrificar a si mesmo, morrer a sua própria carne, matar a sua própria vontade e se abster daquilo que lhe dá prazer, daquilo que aumenta a sua satisfação nessa terra. E aí o que a gente percebe é que se você faz um culto sacrificial, que é mais do que ir ao templo, que é mais do que estar com os irmãos coletivamente, que é mais, muito mais do que isso, é um sacrifício vivo, em todo o tempo, cotidianamente. Você vai experimentar uma renovação da sua mente, você vai experimentar, você vai vivenciar a presença manifesta de Deus, para a glória dele. E eu oro para que quando nós sairmos desse tempo de isolamento, de pandemia, que a gente volte, sabe, entendendo que foi uma oportunidade que Deus nos deu. Queridos, aleluia, foi uma oportunidade que Deus nos deu de entender realmente o que é isso, o que é cultuar o Senhor, por que fomos gerados. Nós fomos gerados para Ele, nós somos dele, a nossa vida é dele, e tudo que há em nós deve bendizer o seu santo nome. E isso que é cultuar o Senhor, quando nós o bendizemos em todo tempo, em todo tempo. E eu oro para que nós venhamos ter a nossa mente renovada, o nosso entendimento renovado, que haja um mover não só na estrutura social, mundial, mas que haja um mover internamente em cada um de nós, no nosso espírito, na nossa alma e na nossa mente, que o nosso entendimento venha ser renovado de glória em glória, até que nós alcancemos a estatura de varão perfeito, que é o que Ele anseia para todos nós. Amém? Deus abençoe você.